Vou te amar. E Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe o nosso culto como oferta suave. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem mas o homem não entende a vontade de Deus, iludindo até pensar que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludindo até pensar que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas se o homem não pegasse mistério, e por mais que ele estude, a ciência não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu um espírito, e esse mesmo espírito um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo. Você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. E gosta de pensar que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Glória a Deus.
Diga aí um louvor, irmã Maria. Quinhentos e setenta e sete. Vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só pode destruir o que estás a pedir, quando tudo está em maldade. Quando tu perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então vai viver o Senhor em poder, quando tudo está em maldade. Perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então vai viver que o Senhor tem poder, quando tudo está em maldade. Se orares por Ele, sem o teu coração, tenha paz, o Senhor pode dar. Não sentiu que tua alma se abriu, quando tudo está em maldade. Quando tu perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então vai viver que o Senhor tem poder, quando tudo está em maldade. O Senhor tem poder, quando tudo está em maldade. Glória a Deus, aleluia. Modão, Oi? qual que vamos louvar agora? O 15. Agora tem gente, pastor, que não viu aquele cara que veio de casa? Quando nós batemos palma, ele pensava que era para ele. Obrigado. Você viu aqui? Não. E agradecer que nós estávamos fazendo palma para ele. Nós passamos aqui porque nós temos costume fazer para Deus, né? Mas a gente pensou que era para ele. Então, obrigado. Lembra não qual foi a cidade de casa? Não, um cara que veio mais do irmão do menino. Irmão do irmão Denilson. Sim, naquele dia que veio o cara. Foi? Foi. Percebi já. E quem tiro caguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu e seu sangue para salvar. E quem amou, o
Passo pensando em Jesus, as trevas do espaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida e suba pra si. Na vida voando sem nenhum tempo, acima buscando do céu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o branquito, da brisa ao largo, da ave o partido de doce amor. Me falam os sentidos da morte dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já perdeu a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, luz sem fé, Jesus me revela mistério do céu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler em Provérbios 8, a partir do 32. Eu perdi. Depois de Salmos. Isso, Salmos, Provérbios. 32, a partir do 38, 32. Qual é o capítulo? Capítulo 8, a partir do versículo 32. Que diz assim: Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados, ou seja, felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Pai, que nós venhamos, Senhor, ser filhos obedientes, que coloca a Tua palavra, Senhor, no nosso viver no dia a dia. Que nós venhamos ser filhos sábios, ó Deus, para ouvir os Teus conselhos e seguir o Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Esse provérbio, aliás, o livro de provérbio, já diz tudo. Tem conselhos aqui para tudo que você precisar. Para pai, para filho, para marido, para mulher, para tudo, para o jovem, para o idoso. E nesses versículos que nós ouvimos, ele diz, Pois, filho, ouve-me, porque feliz, bem-aventurado significa felizes, são os que guardam os meus caminhos. Ou seja, e ele, no final ele diz, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Ele está matando a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então,
quando eu peco contra Deus, eu estou matando a minha alma. E o fim dessa alma é o quê? É a morte eterna, o afastamento de Deus, né? Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia. Ou seja, aquele que está diante do Senhor todos os dias é bem-aventurado, esperando, né, a entrada triunfante do Senhor, né? As obreiras da minha entrada, esperando o Senhor vir nos buscar. Que nós venhamos, né, colocar o conselho do sábio, a da palavra de Deus no nosso dia a dia, que nós venhamos verdadeiramente viver aquilo que nós lemos, o que nós ouvimos acerca de Deus, o que Ele tem nos ensinado. Porque falar é fácil, é muito fácil a gente falar e dizer: não, eu estou com Jesus até a morte. Mas e quando vem os obstáculos? E quando vem a prova? Será que nós estamos mesmo? Ou será que nós vamos trocar Jesus por qualquer coisa? Como a maioria, né? Nós estamos contemplando, fazendo, trocando Jesus por 30 moedas de prata, como fez Judas, simbolizando o irmão Adão. Então, assim, que nós venhamos verdadeiramente ter o Senhor como prioridade na nossa vida, porque quando nós temos o Senhor como prioridade na nossa vida, nós passamos por cima de tudo, nós suportamos tudo como Ele suportou por nós lá na cruz. Então, se nós, como nós estamos lendo, né, o livro de Atos, nós vamos ver o que os discípulos passaram e não negaram a Cristo. E nós somos melhores do que Ele? Em quê? Nós somos melhores do que Jesus? Para quando formos afrontados, não darmos a outra face? Né? Que nós venhamos ouvir o conselho do nosso Deus, e que nós não venhamos largar Ele por nada, absolutamente nada. Amém? Vamos ouvir o pastor louvar a Deus enquanto tiramos dízimos e oferta. Quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória a Ele. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Enquanto
do qual estou falando, meu Deus impossível, tudo pode fazer. Vem também ser abençoado, é só viver. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama por mim. Que coisas maravilhosas vão acontecer. Que coisas maravilhosas vão acontecer. Que coisas maravilhosas vão acontecer. Glória a Deus. Irmão Adão, vem trazer aqui uma palavra. Salve a igreja com o Pai do Senhor. Atos, versículo 2. Não, capítulo 2, versículo 22. Que diz assim, 22 a 24. Homem israelita, escutai estas palavras. Ó Jesus de Nazaré, homens aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por eles fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltou as cadeias das mortes, pois não era possível que fosse retido por eles. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Homens israelitas, escutai estas palavras. Então, que nós, quando a Bíblia fala hoje em homens israelitas, ela está se referindo a nós. Hoje nós somos o Israel de Deus. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, torna-se o seu povo. Então Jesus elegeu a igreja hoje como Israel de Deus, o povo santo, o povo separado para Deus, aquele que sai do mundo e se santifica para o Senhor. Então, essa palavra é para nós, né? Homens israelitas, a este que vos entregue, que foi vos entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, eles prenderam e crucificaram, né? A qual Deus ressuscitou, como Ele vai nos ressuscitar quando Ele voltar. Amém? Vamos ouvir, né, o pastor louvar o fundo do baú
E em seguida traz a mensagem. Glória a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar a Deus. Primeiro da primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 12, versículo 3 diz: portanto, irmãos, suplico que entreguem ao Senhor
o seu corpo, entregue a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, como Deus considera agradável. Esse é a verdadeira forma de adorá-lo. Não irritem e não alterem o comportamento e os costumes, não se adequem aos costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar e agir, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, ou melhores do que os outros. Antes, sejam honestos em sua avaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus deu. Da mesma forma, nosso corpo, que tem vários membros, e cada membro tem sua função. Assim também no corpo de Cristo. Somos membros diferentes uns dos outros, mas fazemos parte do mesmo corpo, como também uns aos outros. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu e você, de uma forma exposicional, eu vou tentar trazer aos irmãos uma palavra rápida, mas salutar. Uma palavra rápida, mas que alimente. Portanto, diz a segunda primeiro, explico-lhe que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele já fez. Nós, às vezes, vivemos como se tivéssemos entregado o nosso corpo por completo a Jesus. Paulo, não estou lembrado se foi na sua quinta carta, ele diz que se sentia escravo de Cristo. E quando ele aqui na carta aos Romanos solicita que nós possamos entregar-nos ao Senhor por causa daquilo que Ele fez por nós. Ele traz aos irmãos de Roma, traz uma reflexão interessante. Ele, nas entrelinhas do texto, ele está dizendo o seguinte: vocês pensam que entregaram, vocês acham que entregaram, vocês acreditam que entregaram, mas ainda não fizeram isso. Por isso que ele diz: entregue o vosso corpo a Deus. Por que eu preciso entregar? Por causa de tudo que Deus já fez. Aí ele estava se referindo à morte de Jesus na cruz do Calvário. Foi a ação de Deus fotografada por João no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Porque Ele deu o Filho, nós precisamos entregar a Ele não só as nossas práticas, não só as nossas atitudes, não só os nossos pensamentos. Mas Paulo aconselha aqui: irmãos, eu lhe peço que entregue todo o seu corpo. Ninguém consegue entregar todo o corpo e não se entregar por completo. Ninguém entrega todo o corpo e não se entregar por inteiro. Enquanto eu penso nisso, eu imagino-me na hidroterapia. Eu tenho 1,70 m, a piscina tem 1,90 m de profundidade. É claro e evidente, quando você está em determinada altura da água e a água está nos seus joelhos, você tem domínio do corpo.
Quando a água está na sua cintura, você tem domínio do corpo. Quando a água está no seu tórax, você tem domínio do corpo. Mas quando a água ultrapassa a sua cabeça, a ponto de lhe cobrir, a água lhe cobrir por completo, você não consegue mais ter um domínio total. Você precisa nadar sobre a água ou sobre as águas, porque se você não fizer isso, a água domina, ela direciona você, ela faz com você o que ela bem entende. Todavia, porém, quando Paulo manda os irmãos em Roma entregar todo o corpo, ele está dizendo: entregue os seus pensamentos, entregue o seu coração, entregue a sua forma de agir, entregue a sua forma de falar, entregue os seus desejos, entregue as suas vontades. Ninguém pode dizer que é de Jesus se ele não entregar a Jesus todos os seus desejos, todos os seus impulsos, todas as suas vontades, todos os seus quereres, todos as suas limitações ou até pontos positivos ou negativos. Se quem não se entrega por completo, ainda não é de Jesus. Eu tenho falado sempre que a briga constante, pessoal e frequente de mim contra mim mesmo é contra o meu temperamento. Eu ainda não me considero 100% de Jesus. Por quê? Porque por ainda estar na carne, eu ainda cometo alguns deslizes baseados no impulso do meu temperamento. Eu só posso dizer que eu sou entregue a Jesus por completo quando o meu temperamento não me tirar mais do Senhor. Quando os meus desejos e as minhas razões forem inferiores ao desejo que eu tenho de viver entregue por completo ao Senhor. Quando as minhas vontades não me dominarem e eu fazer aquilo que não é para fazer, eu ainda não estou entregue. Mas quando as minhas vontades não me dominarem e eu as dominar, e eu fazer a vontade de Deus em vez da vontade da carne, eu entreguei o corpo por completo. Há pessoas que fazem uma entrega ao Senhor e vão entregando em pedacinhos. Eu entreguei hoje a Jesus a minha mão. Eu fui lá na frente, aceitei Jesus, mas ainda não me entreguei por completo. Eu entreguei a Jesus os meus braços. Eu entreguei a Jesus as minhas pernas. Eu entreguei a Jesus os meus sábados ou domingos ou quinta-feiras. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer que você se entregue por completo. E quando a primeira característica de quem se entrega por completo é não fazer o que quer, é fazer o que o dono do seu corpo quer. Aí eu faço uma ilustração grotesca e brusca, mas uma ilusão que cabe nesse tema. Se é uma profissão que o SN pode se chamar assim, que hoje se chama, uma garota de programa, ela cobra valor X por hora. Uma garota de programa, vamos dizer aí, cobra R$200 a hora. E se alguém se predispõe a pagar por aquela hora da garota de programa, ou por aquela tarde de uma garota de programa, a garota de programa precisa estar aonde ele quer, como ele quer, e ele pode dizer o que quiser. Eu não é assim. Hein, irmão? Aquela garota não tem vontade própria. Ela não pode dizer durante aquele tempo que ela está paga para estar ali naquele lugar. Ela não pode dizer, vou sair e vou embora. Não. Então ela não vai ser paga. Ela não pode dizer, eu não quero ficar aqui nesse quarto com você. Também não, senão ela não vai conseguir ser paga. Os desejos e as vontades dela são omitidas para realizar o desejo de quem está pagando aquele problema. Ela não é assim. Com Deus funciona parecido. Não é que Ele está nos pagando. É que Ele, pelo sangue de Jesus, nos comprou. Mas Deus é tão decente, tão honesto, e tão coerente, e tão correto, que Ele, mesmo tendo comprado a mim e a você, Ele ainda dá a permissão de você escolher entregar-se a Ele. Só que Ele faz uma exigência segundo a carta aos Romanos. Se você for entregar, não entregue só as mãos. Se você for entregar, não entregue só as pernas. Se você for entregar, não entregue só o seu tempo aos domingos ou aos sábados. Se você for entregar, se entregue de corpo inteiro. Quem entrega o corpo, entrega o desejo. Quem entrega o corpo, entrega os impulsos.
Quem entrega o corpo, entrega as vontades. Quem entrega o corpo, entrega-se por completo. Aí Paulo diz, entrega o corpo por causa daquilo que ele fez a vocês. Que seja um sacrifício vivo. É um absurdo Paulo dizer isso, irmão Adão. Como era o sacrifício de antigamente? O animal ficava vivo ou morto? Morto. E por que Paulo está dizendo, se vocês forem entregar o corpo para Jesus, entreguem como sacrifício vivo? Porque a Deus, quando você entrega o seu corpo a Deus, é o único Deus que rejeita que você esteja entregue a Ele, na presença dEle, com o corpo morto. Como é que a pessoa entrega-se com o corpo vivo, com sacrifício vivo? É aquele sacrifício que vem do coração. É aquele sacrifício que você vem ao culto, vem ao momento de adoração, vem ao momento de prestação de culto, por prazer e não por prática habitual. É aquele tipo de crente que vem ao culto, não porque hoje é domingo, mas porque eu estou sentindo falta de estar na casa de Deus. É aquele crente que vem ao culto para prestar um culto, não porque o pastor pediu, mas porque eu não consigo ficar em casa, eu preciso cultuar, pois adorar o Senhor é o meu oxigênio, o meu prazer, a minha alegria, a minha vontade, o meu querer, e tudo aquilo que eu faço é com o corpo entregue como sacrifício vivo. Porque quem gosta de sacrifício morto é o mundo. Porque Jesus disse, não vos se preocupeis com as coisas externas, mas se preocupeis com aquele que pode matar a alma, matar o corpo e jogar no fogo do inferno. Entenda, Deus não aceita o seu sacrifício morto, seja um sacrifício morto. João, escrevendo a igreja de Laodiceia, diz, porque não és frio, nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O crente que é morto é um crente que também é crente morno. Para ele, o que importa é eu bater meu ponto. Mas minha irmã, o senhor precisa mudar a sua forma de pensar, de agir, de falar, porque o senhor entregou o seu corpo por completo a Jesus. Não, mas é complicado. Perceba, meus irmãos, não imitem o comportamento e costumes deste mundo. Qual é o comportamento do mundo? Um dos mais populares, eu podia dizer aqui uma dezena, mas os mais populares. Mentir, enganar, trapacear, bateu, levou. Qual o comportamento do mundo? Não perdoar. Qual o comportamento do mundo? Não ser uma pessoa de verdade entregue a Deus. Interessante que as pessoas, quando se entregam ao diabo, se entregam com força. Você já percebeu? Alguém, quando se desvia do evangelho, como é que ele fica? Aqui ele tem cuidado de experiência dessa. A pessoa está na igreja, está vindo nos cultos, às vezes está até cantando. Quem sabe, às vezes até dá uma palavra. Mas você já percebeu como é que a pessoa fica quando se desvia? Se bebia uma garrafa, quando desvia, bebe quantos? Mais 10. Se fumava uma carteira, quando desvia, fuma quanto? Mais 30. Ela se entrega e diz, agora eu vou me jogar com força nos braços do diabo. Aí quando a gente aceita Jesus e quer se entregar a Jesus, fica se entregando de pecado. Fadiga. Aí Jesus, eu sou tipo um bolo gostoso para dar para o Senhor. Mas se o Senhor quiser comer esse bolo, vai comer de fadiga, de pedacinho, conforme eu queira dar ao Senhor, e na hora que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Nós ficamos nos dando a Deus de fatia, de pedacinho. Agora, quando as pessoas se desviam e se entregam ao diabo, é de corpo inteiro e com força. Eu vi alguém que mora aqui dizer, eu sou muito jovem para estar na igreja sem fazer nada. Agora eu vou me jogar dobrado no mundo, na dança, no funk, na bebida, na cachaça. E isso é meu momento.
Agora a gente não consegue fazer isso quando é para Deus. O diabo não morreu não para me salvar, não pagou o preço não. O diabo não fez nada da gente, ele quer levar para o inferno. Jesus deu a sua vida, Deus deu o seu filho para a gente se entregar a ele e morar no céu, vida eterna, com luz de ouro em Cristo. A gente está entregando a Jesus e faz eu ainda estou há 10 anos na igreja, eu ainda sinto falta daquela minha cerveja gelada, até aquela que no meu tempo era muito famosa, desce redondo. Até eu não acho pecado beber, eu só tomo uma garrafa por semana. Não se pegou ali com o cara nada. Então Paulo está dizendo, se nós nos entregarmos por completo, estamos fazendo uma mudança no seu modo de pensar. Transforme o seu modo de pensar. Por que eu preciso transformar o meu modo de pensar? A fim que experimenteis a boa. Quando Paulo está falando aqui de bondade, é a capacidade de Deus de nos dar, mesmo sem nós merecermos. Agradável. Quando Paulo está falando de agradável, ele está falando da capacidade que Deus tem de se agradar de todos aqueles que se entregam a Ele por completo. E perfeita. Por isso que a perfeita vem depois de agradável, e a agradável vem depois de boa. Porque nós precisamos trabalhar para ter uma atitude boa. Depois que ela for boa, ela chega ao nível de excelente, de ótima. Por isso que Paulo diz perfeito. Aliás, depois de ser bom, nós precisamos ser agradáveis. Em seguida, perfeito. Juntando o bom e o agradável vai se tornar perfeito. Nós precisamos fazer esses 3 passos. Bom, agradável e perfeito. Para chegarmos ao nível de agradar a Deus de forma excelente. Ninguém agrada a Deus simplesmente entregando uma boa parte do corpo. Ninguém agrada a Deus entregando-se de uma maneira fatiada. Você só agrada a Deus agradando de forma boa, perfeita e agradável. De acordo com a fé que Deus nos deu. Sabe o que Paulo está dizendo? Você só chega a um nível de entrega boa, perfeita e agradável se você tiver uma fé abalizada, estruturada, que Deus dá a quem tem uma ação de entrega. Aí ele diz, com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhor do que realmente são. Antes, sejam honestos em suas autoavaliações, medindo-se de acordo com a fé que Deus deu. Eu tenho aprendido no processo do cristianismo que quando eu tenho dificuldade de perdoar, eu me acho melhor do que a outra pessoa. Eu tenho aprendido no cristianismo que quando eu tenho dificuldade de perdoar, eu estou dizendo que Jesus foi um bobo quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando eu tenho dificuldade de perdoar, eu estou dizendo que a oração do Pai Nosso, Jesus se equivocou quando ele disse: perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quando eu tenho dificuldade de perdoar, eu estou dizendo que se depender de mim, eu e aquela pessoa que eu não perdoei vamos para o inferno. O perdão é uma fundamental característica do verdadeiro cristão. Mas se eu faço mal a uma pessoa,
Aí eu vou pedir perdão a ela. Se ela não perdoar, a culpa não fica nela. Eu vou ficar não. Estou falando quando eu não perdoo. Quando eu tenho dificuldade de perdoar, eu estou dizendo que Jesus se enganou quando ele na cruz olhou para um ladrão e disse, o ladrão disse, pai, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no reino. Ele disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O ladrão da esquerda disse o que para Jesus? Se tu és filho de Deus, desce aí e salva-te a nós. Jesus olhou para a esquerda e disse, miserável, infeliz, eu estou aqui sem culpa, agora você é um ladrão. Foi? Foi Jesus ou outro que falou isso? Jesus falou isso, não? O outro ladrão que Foi? ele está aí inocente, você e eu fizemos isso. Quer dizer que o outro ladrão que estava crucificado atacou Jesus e Jesus ficou em silêncio. Já o outro da direita que se arrependeu, olhou para Jesus e ele disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, todas as demonstrações que Jesus deu, quando Jesus chega para o paralítico e antes de curá-lo, ele diz, perdoados que são os teus pecados. Jesus está dizendo, eu perdoo você, porque você, na vida de pecado que vive, você ofende a minha santidade e a santidade de meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Aí, quando Jesus perdoa primeiro alguém, para que ele receba a cura, eu estou dizendo que quando eu não perdoo, eu estou dizendo que quando Jesus fez isso, ele foi um bobo. É interessante a gente entender a importância do perdão. E existem pessoas se equivocando na leitura da palavra perdão. Mas como é que pode? Eu vou esquecer de tudo aquilo que me fizeram, que me disseram, que me caluniaram. Então eu não estou falando de amnésia. Eu estou falando de perdão. E a palavra perdoar é olhar para aquela pessoa que te ofendeu, depois que ela te pedir perdão, e não se ofender com o passado que ela te ofendeu. Olhar para uma ferida que foi feita por alguém que está te pedindo perdão hoje. Você olhar para a ferida que ele fez a semana passada, ver a cicatriz, mas não sentir a dor. Então, a capacidade do crente, do homem e da mulher que entrega o corpo a Jesus e entende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, as primeiras características que ele demonstra como verdadeiro cristão é o ato do perdão. Por isso que Paulo diz aqui, assim também assim também, versículo 3, não se considerem melhores do que os outros, ou melhores do que realmente são, sejam honestos em suas avaliações, medindo-se de acordo com a fé que Deus deu. Paulo estava dizendo que quando eu olho para o meu irmão, eu preciso entender que eu não sou melhor do que ele. E talvez em algumas características eu possa ser pior. Porque eu sou pior do que vocês na questão do temperamento. Pode juntar o temperamento de vocês. Você já não é pior do que o meu. De jeito nenhum. Mas eu não posso me avaliar e dizer que eu sou melhor do que o irmão Adão. Eu sou melhor do que a irmã Maria. Eu não posso. Por isso que Paulo diz, se avalie de forma honesta, de forma decente, de forma coerente. E não se ache melhores. Porque talvez eu tenha alguma coisa melhor do que vocês. Mas em outras, vocês são melhor do que eu. E colocando na balança da honestidade, todos nós somos iguais. Então eu preciso perdoar, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso ser perdoado, porque a outra pessoa não é melhor do que eu e ninguém. É interessante e foi encerrado agora. Paulo diz, logo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos
Não é culto, não. Perdão, né? É corpos. Rogo, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus. Sabe, na versão Pastor Júnior, Paulo estava dizendo: pelo amor de Deus, meus irmãos, pela piedade da miserabilidade que Deus tem na situação de vocês. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão que Deus tem por vocês, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, não é morto, vivo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Ou seja, quem não apresenta pela compaixão de Deus o corpo como sacrifício vivo, mas como sacrifício morto, ele pode até estar vivo aqui dentro. Ela pode até estar viva aqui dentro. Mas lá no coração, onde a gente não vê, o coração está magoado, machucado, poluído, incapaz de perdoar. Se não perdoar, é difícil apresentar um culto racional. Se não perdoar, é difícil apresentar um culto onde Deus se agrada. Se não perdoar, é difícil apresentar um sacrifício vivo. Se não perdoar, eu não posso ver a Deus. Porque o cristianismo é baseado no perdão. Por isso que a última palavra de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tem pessoas que eu tenho uma dificuldade absurda de perdoar. Mas eu perdoo porque eu não quero ir para o inferno. Não é nem porque eu não quero que a outra pessoa vá para o inferno, porque se ela vai ou não é uma escolha dela. Eu perdoo porque eu não quero ir para o inferno. Mas o cara perdoar no coração do rival que quer. Você tem que perdoar de corpo e alma. De corpo e alma. Mas muitas vezes, meu amado irmão Antônio, a ação de perdoar, mesmo com o coração trancado, abre uma janela ou uma porta no seu coração para Jesus trabalhar e arrancar do seu coração aquilo que está lhe travando. É a mesma coisa que você saber que um remédio é ruim, horrível. E quando eu sinto de remédio ruim, eu lembro um remédio que vocês tomaram. É um biscoito. É gostoso, né, irmão? É bom aquele remédio com gosto de peixe cru? Não, mas o sabor é ruim. O sabor é ruim. O sabor é ruim, não é? Não é não? Aquele que tem o símbolo do peixe cru, hoje não é mais não. Tem sabor da nona, sabor não sei de quê, sabor de chocolate. Antigamente, ele era horrível. Eu tomei aquilo. Não conheço um que goste daquela emoção de escola antigo. Mas eu mesmo, tomava de dentro tanto nada. E aí a minha mãe dizendo: engula. E eu era obrigado a engolir. Mas aquele medicamento foi me fazendo benefícios. Mas para o tomar, eu achava ruim. O perdão é mais ou menos assim. Mesmo o coração trancado, diga: eu perdoo. Porque a ação de falar faz o céu se mover para trabalhar em seu benefício, para trabalhar em benefício do seu coração, para que ele se abra e amoleça, para que se tire o coração de pedra e se coloque o coração de carne. Quando você dá um abraço em alguém, mesmo sem querer, depois você vai para casa e você vai perceber que a sua mente está dizendo para você: você fez a sua parte. Eu buscou fazer a sua parte. Se você buscou fazer a sua parte, Deus faz a dele. Agora, se você não fizer a sua parte, Deus jamais vai fazer a parte dele. A minha esposa testemunha que nós estávamos em uma igreja, que a vontade dela era sair toda vez que estava no culto. Quando chegava no domingo, ela dizia: hoje é domingo. Para que a gente vai para aquele culto? Hoje é, meu Deus, o que é que a gente vai fazer lá? Meu pai, meu Deus, é horrível. Hoje era assim, não era? Mas a gente ia. Mesmo não gostando, mesmo
uma coisa que a gente é coisa ruim de ouvir. Eita, igreja complicada. Eita, igreja cheia de coisinha. Mas a gente todo domingo estava lá. E a gente só saiu de lá quando Deus deu um ok. Mas enquanto Deus não deu um ok, tinha cara feia, crítica, gente dizendo que eu queria ser melhor que o pastor da igreja, gente dizendo que o culto que eu dirigia era o culto mais cheio do mês, gente dizendo que o culto que eu dirigia era mais importante do que o culto de ceia, gente dizendo que eu queria tomar vaga do pastor, gente dizendo que o pastor da igreja era eu, gente dizendo que eu pregava de um jeito que não agradava a maioria, gente dizendo que a minha pregação era melhor do que a do pastor, gente todo mundo tinha briga. E eu convivia com as pessoas que me criticavam, e sabia que era que me criticava, e no final do culto elas vinham me abraçar, outras fugiam de mim, eu dizia, vem cá, minha irmã, meu irmão, Pai do Senhor, como é que o Senhor está? Tudo bem, tudo ótimo. E eu não queria estar no culto, mas eu ia. Sabe por quê? Porque com todas as forças lá, tentando fazer a minha parte para Deus fazer a dele. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Não. Ele fica de braços cruzados, esperando. É a mesma coisa que ao você contratar um encanador, você faça toda a instalação. Aí ele diz, eu preciso de 2 tubos de cola. E você diz, tá bom, faça aí o trabalho. E não leva o tubo de cola ao encanador. Aí quando é uma semana depois, diz aí, encanador, tem ido lá na obra? Tenho ido, mas não tenho feito nada porque o senhor não comprou a cola. Como é que o senhor quer que termine o serviço? O encanador só vai terminar o serviço para você comprar a cola. Não vai terminar se você não comprar. Só vai terminar se você comprar. Aí a gente quer que Deus faça o serviço e a gente comprar a cola. Mas cadê a cola? Cadê a ação? Cadê a ação para Deus fazer a parte dele? Então, precisamos, para prestar um culto de forma perfeita e agradável, fazer a nossa parte. E na última vez que eu fui para a igreja, que eu estou falando, o pastor fez uma reunião, e nessa reunião tem umas 25 a 30 pessoas. E ele olhou para mim e disse, pode ir embora, lá para o seu sertão. Eu não quero nem que você dizime aqui mais. Pois não, pastor. Ele disse, porque diz um ditado, o gado só engorda no olho do dono. Então vai para lá. No meio de 25 a 30 pessoas. Sabe o que é meu ato? Sabe qual foi o meu ato nessa situação? Pois não, meu pastor. Obrigado por me liberar, viu? Vou continuar orando pelo Senhor. Até hoje eu falo com ele. Até hoje eu curto as postagens dele. Sabe por quê? Porque foi lá que Deus me consagrou ao ministério. Então, independente do que aconteça, como cristão, eu preciso não perder os laços com o amado pastor que me falou essas coisas. Eu não vou dizer para você que na hora eu ouvi o que ele disse e fiquei feliz. De jeito nenhum. Fiquei incomodado. Mas quando eu disse a ele, pois não, pastor, muito obrigado por ter me liberado, eu fiz a minha parte. Deus fez a dele. E disse, agora você está pronto para ir para o sertão. Ele levou pancada e não reagiu. Levou pancada e não falou mal. Levou pancada e não criticou. Levou pancada e continua tratando ele bem. Vou lhe abençoar no sertão. Mas eu preciso fazer a minha parte. Tem que fazer. Se não fizer, não tem resultado. E possamos prestar a Deus um culto de forma perfeita, agradável e boa. Amém? Pai, te louvamos por este culto, te louvamos por esta tarde, te louvamos por esses irmãos. Pai, sabemos que Satanás continua irado com esta obra, mas problema dele, nós continuamos fazendo, para a glória do teu nome. Pai, te agradecemos, te rendemos graças, louvamos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família. Em nome de Jesus. E você diz, Deus abençoe. Até a próxima sábado.